Tudo bem, criança. Podem descer pela escada, tranquilo. Amém. Ah, você vai ser o seu, Horácio? Não. Ah, não. Você tá ajeitando. Te vi aqui. Eu sou assessor dela. Vem cá, vem cá. Assessor para assuntos especiais. Abençoa, Senhora, a pastora Elizabeth. Que ela compartilhe conosco essa palavra com graça, sabedoria, unção. Que possamos aqui ter ouvidos para ouvir. Tua presença seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o clima está bom? O clima está tranquilo? Eu estou sentindo assim até um pouquinho de calor, mas tem gente que parece estar com frio. Se tiver com frio, ou dá uma mudança no lugar, ou cobra dos diáconos aí, tá certo? Mas aqui, ó, 23, está um ambiente bacana, né? Tá ok aí, não? Tá bom? Então tá bom. Vamos lá, pastora. Bom dia, queridos. Bom estar aqui com vocês. Olha para a pessoa linda que está aí do seu lado. Olha tanto que ela é bonita. Ela está bonita, está cheirosa. Glória a Deus. Não sei se eu vou conseguir abrir aqui, porque o espaço está pequeno aqui para mim abrir o computador e a Bíblia. Eu sou aquela que gosta da Bíblia, que gosta de abrir a Bíblia. Então, nós vamos começar a nossa palavra hoje. Fala para o seu irmão assim, suporte. Fala assim, você quer ser suporte na minha vida? Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, de fato, mas estamos sozinhos aqui. Não sentimos pertencente, não sentimos que tem alguém ali para nos dar a mão. Alguém que nos levante nas nossas dificuldades, nos sustente na nossa dor e nos suporte nas nossas imperfeições. Sabe, então essa palavra tem muito falado ao meu coração. E eu me lembro desse texto de quando Jesus ali, os discípulos deles estão dentro do barco. E um vê Jesus e fala, é o mestre, né? Jesus está andando sobre as águas. Jesus, me faz aí, ter aí com o Senhor, né? E às vezes a gente critica muito essa atitude, né? De Pedro sair do barco e ir afundar. Mas o mais extraordinário disso não é nem ele andar sobre o mar e ter fé para ir até Jesus. O mais extraordinário aí é Jesus perceber a fraqueza dele, ainda assim, o que ele fez? Jesus tira ele da água, levanta ele. Então, às vezes, nós precisamos, sim, de ser suporte. Nós não somos uma igreja perfeita. Olha para o seu irmão, eu sei que você não é perfeito. Mas nós estamos aqui para crescer e amadurecer juntos. Vamos ler esse texto comigo? Perdi meu óculos. Vocês estão vendo meu? Achei. Ai, Jesus, me ajuda. Nós vamos ler esse versículo de 4, lá de Efésios, se você está com a sua palavra, mas eu acho que os meninos também podem ali projetar para nós. Aqui diz assim, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amém? Nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas aqui diante do Senhor, diante dessa palavra. Queremos, ó Deus, que a letra dessa palavra ela se torne, Deus, sementes no nosso coração.
E que o nosso coração, Senhor, esteja preparado agora pelo Espírito Santo para que as águas se movimentem, para que essas sementes germinem e venha produzir o fruto que foi desejado desde a eternidade para essa nossa geração, em nome de Jesus. O título dessa palavra minha, eu coloquei assim: ser suporte à vocação do crente, à vocação da igreja. Ser suporte é uma expressão de amor. Aqui nesse texto diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor. O que eu quero te fazer a pensar um pouquinho. O que significa amor para você? Existem várias definições de amor. Mas o que é amor para você? Aqui nesse texto diz que é para suportar. O que é suportar? Suportar é estar do lado, sendo mão de Deus na vida do outro. E esse suporte pode vir a ser de várias maneiras, mas sempre em amor. Ela pode ser um suporte financeiro, ela pode ser um suporte de uma cesta básica, ela pode ser um suporte de você pagar o aluguel ou a luz de alguém que está precisando. Ela pode ser suporte na dor de um que está sofrendo pelo luto de alguém que perdeu. Ela pode ser de várias, você pode nomear de várias formas o suporte. Eu já vi pessoas assinar cheque e mandar. Mas o que será estar lá no coração? Porque para suportar, para ser recebido nos céus, tem que ser em amor. Sabe, queridos, o abraço é curador. Você sabia disso? Que um abraço é curador? Ele vale mais do que aspirinas, ele vale mais, pastor Carlos, do que a quimioterapia. Já foi provado. E eles têm usado algo nos hospitais do câncer e nas terapias, enfim, que eles inserem, e eu acho isso muito positivo. Estão usando um animal muito bonitinho, que é o cachorro. O cachorro, quando ele entra na ala infantil, que está sofrendo com câncer, o cachorro faz esse suporte de amor. As crianças, já foi provado que as crianças, elas têm melhoras quando elas têm contato com esse bichinho, que é o cachorro, que a gente ama. Gente, eu tenho cachorro e gato lá na minha casa. Mas será que a igreja está deixando o cachorrinho ocupar o lugar dela? Eu quero fazer você refletir. Será que a igreja está deixando de estar nos lugares que Cristo desejou que nós estivéssemos? Que Ele gostaria de estar? Porque a Bíblia fala que nós somos, eu e você. Não é a pastora Beth, não é o pastor Horácio, não é o pastor Carlos. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós, eu e você. Você já imaginou você entrar no lugar e o perfume de Cristo entrar com você? Porque você é. Fala para o seu irmão assim, você é. Existem as marcas mais famosas de perfumes, queridos. Existem perfumes de R$5.000. Mas você tem um perfume que é impagável. Não existe no mercado. Existe no compartilhar e ser suporte. Sabe, eu admiro, não estou falando, não estou criticando. Eu acho que é algo tremendo. Eu acho que esses bichinhos fazem mesmo a serotonina das crianças, dos adultos, virem e manifestar ali com cura. Mas nós podemos, quando nós abraçamos alguém, existe algo que sai de mim e vai para ele. Você já viu falar na sinestese? Já ouviu falar? Aqui alguém conhece? Já ouviu falar essa palavrinha bonitinha? Sinestese é aquele contato de abraçar e ficar quietinho. Sem falar nada, mas só abraçar. Só apoiar. Só dar esse suporte emocional.
Quando a gente vai para a criança novamente, quando as crianças têm transtornos, existem vários transtornos, mas eu fiz uma especialização em aba, que é sobre o transtorno autista. Para regular uma criança com síndrome, é preciso a sinestese, mas não é a sinestese de qualquer jeito. Você tem que chegar no autista devagarzinho. Primeiro você olha para ele no olho, primeiro você pega na mãozinha, primeiro você vai acariciar o cabelinho dele, você vai... Nem falar precisa, você vai tocando ele. As mães estão aprendendo que o contato acalma. O abraço acalma. E existem graus de autismo que a dor é tão profunda que o abraço tem que ser abraço de urso. Fala assim, irmão, você quer um abraço de urso? Em certos casos, você só regula uma criança com essa síndrome do grau mais alto, com um abraço de urso, sim. É um abraço forte e apertado. Você regula ela. Então, assim, ser suporte é estar fazendo esse exercício que Deus... Porque, assim, qual que é a sua vocação? Muitas vezes eu parei para pensar, qual que é a minha vocação? Eu já ministrei louvor, eu já fiz tantas coisas na igreja... E eu falo assim, gente, qual que é a minha vocação? Fala para o seu irmão assim, tudo que tem na igreja para fazer. Ok? Tudo que tem na igreja para fazer, a recepção. O pastor Carlos falou ali, alguém vai lá e faz um lanchinho. Gente, estava, da hora o caldo ontem. Você perdeu. Em consequência, o caldo, porque o que veio antes do caldo foi muito melhor, o derramar do Espírito. Então, existe várias funções para nós. Então, o crente tem uma vocação. E ser suporte, sim, na vida do outro. Suportar na prática deste texto é compreender que as pessoas têm limitações e, mesmo assim, estender a mão e ajudar. Lembra da cena de Cristo? Lembra? Você acha que Pedro era perfeito, queridos? Não era, mas ele aceitava os desafios. A personalidade de Pedro era assim, que ele era mesmo, ele era afoito, e ele queria, e ele ia. Né? E mesmo nas falhas dele, Jesus via o que ele era por trás das falhas. Nós temos que olhar para as pessoas e ver o que está por trás das limitações dela. Sabe, queridos, a divisão dentro do nosso corpo, porque hoje eu quero falar sobre igreja mesmo, sabe, pastor Carlos? Deus colocou algo no meu coração para falar sobre nós, igreja. Sabe, existe um divisor. Um divisor. Nós fomos unidos para unir. Fala assim, eu sou uma pedrinha com cola. Fala para o seu irmão. Cola em mim que vai dar bom. Fala para ele. Cola em mim que vai dar bom. Sabe, queridos, nós somos algo muito precioso e nós precisamos começar aqui, dentro do corpo de Cristo. Existe um divisor, ele é o diabo. Diabo significa divisor, separador. Ele separa as pessoas, sabe? Muitas vezes a gente toma antipatia das pessoas por coisas mínimas, pequenas. Aí quando chega lá no fim, quando a gente vai enterrar a pessoa, a gente fica todo doído. Nossa, mas era tão pouco. Eu estou falando não no enterro natural, tá, queridos? Não no enterro natural. Você entende que nós podemos enterrar uma pessoa viva dentro de nós? Você sabia disso? Será que tem pessoas vivas enterradas aí dentro de você que está fedendo e você precisa tirar elas para fora? Pessoas de nosso ciclo? Deus colocou isso muito forte no meu coração. Às vezes a gente perde o perfume de Cristo porque nós temos pessoas vivas enterradas dentro do nosso coração. Irmãos, líderes, pastores. Pessoas que nos feriram e você está certo de estar ferido. Precisa tratar disso com o irmão. Mas tira essa pessoa de dentro de você e entrega ela para o Senhor, para você crescer, para você amadurecer, para você suportar, para você amar essa pessoa. Sabe, queridos, nós não somos perfeitos, eu não vou ser perfeita. Não venha caminhar comigo achando que eu vou te dar aquilo que você deseja na íntegra.
Eu só posso te dar aquilo que eu tenho. Fala para o seu irmão assim, eu só posso te dar aquilo que eu tenho. E é o amor de Cristo em mim. Me suporta nas minhas falhas. Então, suportar é compreender que o irmão tem falhas sim, e eu também tenho falhas sim. E mesmo assim, estender a mão. O papel do amor no suporte. O amor une as pessoas. Lembra da colinha? Colinha do crente? A pedrinha que nós somos? Cola em mim. Tem gente que você foge, né? Você não quer colar nela de jeito nenhum. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, né? Mas o amor une as pessoas. O amor vence o orgulho. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui, ontem nós estávamos, eu e Horácio, a gente estava com uma pessoa conversando. E ele falou de um irmão que ele prosperou, ele está bem, mas a conversa está difícil, né, Horácio? Está difícil com esse irmão conversar com ele, porque ele está no outro nível. Sabe aquele irmão assim? Mesmo assim, eu quero te dizer, você suporte na vida dele. Porque o empoderamento humano nos leva à ruína. De repente, Deus te colocou lá naquele lugar para falar, irmão, ó, menos. Vem para a terra, aqui, fica aqui comigo. Não vai não, fica aqui. Sabe? De repente, Deus te colocou lá para exercer esse suporte e chamar a atenção do irmão. Falar, irmão, ó, baixa. O orgulho separa. O orgulho, ele é destruidor. Ele é avassalador. Ele fez com que Hitler, lembra de Hitler? Destruísse um povo. E ele focou num povo muito precioso. Um povo que é a menina dos olhos de Deus. E ele, com esse orgulho, ele quase destruiu. Não destruiu porque Deus estava nesse lugar. Deus estava com esse povo, né? Quase destruiu uma nação, um povo. O amor exerce o servir. Servir. Servir mesmo. Servir uma água. Irmão, entra aqui, vou te levar na sua casa. Aquele irmãozinho que não tem carro. Servir também com várias outras coisas. O amor promove a unidade no corpo de Cristo. Agora nós vamos falar dessa palavra, unidade. Fala para o seu irmão, unidade. Eu não quero puxar sua orelha, porque você deve ter seus motivos. Mas foi feito um desafio de uma vigília de 3 horas. A nossa igreja tem 600 pessoas? Mais ou menos. Tinha 80 pessoas. Pensa sobre isso. Será que se Jesus chegasse ali na porta e falava assim, vamos gente, está na hora. Só subiu os 80, aí tinha tanta gente agarrada no calcanhar de um, hein? Vem cá, eu quero, vem cá, eu quero. Observa o que o Espírito fala à igreja. Jesus está voltando, ele tem pressa. Esteja no lugar certo e na hora certa. Tá certo, tem alguns que estão trabalhando, tem alguns que não puderam vir, tá? Eu não estou só estou te chamando a atenção. Só estou te despertando. Fala assim, desperta, irmão. Esteja na hora certa e no lugar certo, sempre. Porque a unidade é seguir aquilo que é determinado, né? Aquilo que está no comando. Quem está no comando? O amor nos leva a perseverar nos relacionamentos. Nem todo conflito, né, é motivo para desistir e dividir. Quantas igrejas são divididas? Por quê? Por que as igrejas são divididas? Pensamentos diferentes? Pode ser. Pensam diferente? Pensam diferente de mim. Se pensam diferente de mim, ou se eu penso diferente, eu não consigo passar aqui, Horácio. Não estou conseguindo nem o mouse, nem o...
Não está recebendo ordem minha aqui, não. Não, passa para baixo. Amei. Achei. Ele não está indo lá. Aí, ó, o amor, tá vendo? Ai. Então, o amor nos leva a perseverar, né? E não desistir por qualquer coisa. Relacionamentos saudáveis exigem perseverança. Às vezes a gente vai ter que perseverar para alcançar. É igual num casamento. No casamento a gente persevera. Muitas vezes a gente ama, persevera. Ama, persevera. Ama, suporta. Ama, persevera. Então relacionamentos são assim. E vão durando 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, né, Horácio? Então é isso aí, a gente vai recebendo esses desafios, suportando e permanecendo e perseverando. Suportar não é tolerar. Tolerar, queridos, é ficar amargurado. É aquele relacionamento que é seco, que não dá flor, que não tem perfume, que não tem graça. Então, é diferente disso. É com irritabilidade, mas enxergar o outro como Cristo enxerga. A humanidade exercida como vínculo fortalece a comunhão e os laços. Lembra o que Jesus fez? Jesus, ele se tornou humano, queridos. Ele se tornou como nós. Então, ser humano, nesse sentido de se tornar na humanidade, é exercer essa função, é fortalecer a comunhão e os laços. Cada pessoa está em um processo de transformação. Deus ainda está transformando todos nós. Lá vou eu. Cadê aqui a setinha que não aparece? Achei. Sabe como cada um está em um processo? Nós estamos num processo. Eu e Horácio temos 28 anos de conversão. Nós estamos num processo. Mas existe aquele que converteu há um ano. Sabe esse convertido de um ano? A Bíblia fala que eles têm um fogo, né? E é isso mesmo. O novo convertido transmite fogo para nós que temos 28 anos. Então, é sempre um processo, cada um está num processo, cada um está num lugar. E todos têm participação no corpo de Cristo. Então, assim, aquele que está chegando está num nível, aquele que está na metade tem outro nível, e aquele é assim por diante. Então, assim, tudo que nós aprendemos é como se fosse uma escada que nós vamos subindo. Cada degrau que nós vamos subindo, nós vamos ter mais conhecimento. Mas isso não significa que nós somos maiores. A Bíblia diz que o próprio Jesus falou que aquele que seja grande seja o menor. Para ocupar os lugares no reino de Deus é diferente dos lugares na terra. Ame de forma prática. Sabe aquela conversa assim? Você faz maldade, você faz coisa feia todos os dias e depois você fala assim, te amo, eu amo. Te amo, Jesus. Eu te amo. Mas eu vou dar uma corridinha ali, vou fazer uma coisa errada, vou fazer uma feiura. E várias feiuras que a gente pode fazer. Mas eu te amo, Jesus. Gente, eu acho que Jesus olha para mim, para você e fala assim, larga de ser cara de pau. Tem cara de peroba por aí. Sabe, nós precisamos amar na prática. Na prática, o que é amar na prática? O amor é a motivação do suporte. Você não pode suportar ninguém se você não tiver o quê? O amor. E eu quero dar nome a esse amor. Lembra que lá no começo eu te falei, o que você entende por amor? Fala para o seu irmão assim, ó, eu sei. Ou se eu não sei, eu vou saber agora. Cristo, Jesus, em mim e em você, é a esperança
Jesus está em mim? Jesus está aí em você? Se Jesus está em mim, eu vou fazer a obra que ele fez e que ele nos propõe a fazer. Uma igreja forte não é formada por pessoas perfeitas, mas por pessoas que decidiram imitar a Cristo. Assim sendo, suportando umas às outras. Vamos ler Colossenses 3? Se puderem projetar. Colossenses 3, nós vamos ler 3 versículos. Vamos lá, então. Nós vamos ler 3 versículos. Nós vamos ler do 12 ao 14. Vamos lá? Estão comigo aí? Revesti-vos, pois, isso é para mim e para você. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aqui diz de novo, lá no 13, suportando-vos uns aos outros e também perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, fala para o seu irmão, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo. Agora vamos para esse aqui, revesti-vos de amor. Como que nós vamos nos revestir de amor? Nós somos, quem que é o amor? Então eu tenho que me vestir de Cristo. Fala para o seu irmão assim, vou pôr uma roupa nova hoje. Eu vou me vestir de Cristo. Então, revestir-vos de amor. Para a gente ser o quê? Trazendo aqui para o nosso linguajar aqui. Para nós sermos perfeitos, nós temos que nos revestir de Cristo Jesus. Só Ele pode nos tornar perfeitos. Sabe, queridos, e nós vamos ler outro também, Gálatas 6:2, só para a gente confirmar, eu não sei que horas são. Gálatas, vamos lá? Só um versículo de Gálatas que eu quero ler. Gálatas 2. 6:2, isso. Levai as cargas uns dos outros, e assim nós temos tantas leis no mundo. Nós temos tantas regras no mundo. E a lei de Cristo é só o quê? Para você cumprir a lei. Você quer cumprir a lei de Cristo? Então carregar as cargas uns dos outros. Difícil essa palavra, né? Mas eu quero te dizer que quando nós aprendermos como igreja, a levar as cargas uns dos outros, nós vamos nos tornar pessoas curadas. Do nosso meio vai sair a depressão, do nosso meio vai sair as dores de luto, do nosso meio vai sair tudo aquilo que traz transtorno para a nossa alma. Deus tem colocado assim para mim orar pela igreja sobre a paz, para trazer a paz de Cristo sobre a igreja. E ontem eu orei sobre isso, pastor. Trazer a paz de Cristo sobre a igreja, porque nós vamos ter tribulações, nós vamos ter. Nós vamos enfrentar algumas lutas e nós precisamos uns dos outros. Você não vai subir sozinho. Eu não vou subir sozinha. Deus vai buscar quem? Deus vai buscar a pastora Beth, não. Deus vai buscar E eu quero te fazer essa pergunta hoje. E nós vamos encerrar com a oração. Quero encerrar com essa oração. Você é a igreja?
Coloque-se sobre os seus pés. Feche os teus olhos. Quero chamar a equipe de louvor. E eu quero te perguntar. Você é a igreja? Fala para você assim, eu sou igreja? Eu ocupo essa função de ser igreja? Eu tenho olhado para o meu irmão como Cristo olha? Eu tenho feito aquilo que Deus me pediu para fazer? Ser suporte? Exercer o amor na vida do meu irmão? Jesus, estamos aqui, nessa manhã de domingo, nesse dia tão especial que nós saímos das nossas casas, com a motivação de vir à tua casa, para receber do Senhor algo para as nossas vidas. Assim como eu comecei essa reunião orando para que essa semente venha germinar em nossos corações, para que nós possamos estabelecer a lei do Senhor aqui no nosso meio. Jesus, quando nós olharmos o nosso irmão, aquele irmão que falhou conosco, que nós possamos olhar e perdoar e amar, traz cura para nós. Se há ferida em nós, se há dissensão em nós, se há divisão em nós, se há grupos de facção entre nós, Deus, que o Senhor passe agora. Que o Senhor venha com seu rio sobre nós, lavando toda a imundície, Senhor, dos nossos trajes, e trazendo essa roupagem, essa vestimenta que é o Senhor em nós. Deus, que todo o nosso orgulho, tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado do propósito, Senhor, para as nossas vidas, ou queremos ser mais, ou saber mais do que o nosso irmão, Deus, assim a tua palavra diz que aquele que está lá em cima seja aquele que sirva, que nós possamos ocupar esse lugar de serviço na vida dos nossos irmãos. Há muito tempo nós precisamos, ó Deus, refletir sobre isso. Deus, e que essa paz venha no nosso coração e essa direção, Senhor, sincera que o Senhor tem colocado, de nós cuidarmos dos nossos irmãos, praticarmos, ó Deus, os atos da igreja, há tempos atrás que chegamos a lavar os pés uns dos outros. Nos ajude, Senhor, na nossa pouca fé, no nosso individualismo, nos torna humanos, Deus. Que quando nós olharmos para o irmão que está passando por dor, por dificuldade, por uma miséria espiritual, Deus, que nós nos compadecemos deles com a nossa humanidade, Jesus. Nos torna humanos, Pai. Nos torna humanos. Que nós possamos sentir a dor do outro. Dar esse apoio, esse braço, essa mão, esse abraço. Assim como o Senhor faria, que nós possamos expressar, Deus, simbolicamente, queridos, eu queria te fazer um desafio. Você vai tirar essa vestimenta sua, ainda que seja mentalmente ou exercendo assim com as suas mãos, você vai tirar essa vestimenta que você está aí hoje. Tem anjos neste lugar, eu creio de todo o meu coração. E tem um anjo aí na sua frente, que ele está com a vestimenta. E ele vai te entregar essa vestimenta. E você vai vestir essa vestimenta. Você vai revestir você agora de Cristo Jesus. De todo o amor que foi derramado ali na cruz. De tudo que ele fez, de tudo que ele pagou, de tudo que ele perdoou. Você veste essa capa agora, essa vestimenta agora. Assim como o pastor Carlos ontem nos induziu, nos conduziu para vestirmos a armadura de Deus. Hoje, Espírito Santo nos conduz a vestir a vestimenta de Cristo. Senhor, nós vestimos essa roupa agora do Senhor. E nós declaramos que a comunidade El Shaddai, Senhor, é uma igreja diferente. É uma igreja que não julga, é uma igreja que recebe, é uma igreja que está de portas abertas. Senhor, que não olha para a aparência, que não olha, Senhor, para o pecado do
dos outros, que pelas dificuldades, mas que é uma igreja que olha com amor, que recebe com amor, não, Senhor, não recebendo o pecado, Senhor, não concordando com ele, mas Deus, sim, expressando o amor do Senhor. Que venha a nós, ó Deus, todos aqueles que estão enlamaçados pelo pecado. Que venha a nós, Senhor, todos aqueles que estão aflitos pelo pecado. E que nós aqui da comunidade El Shaddai, cada um de nós estejam com os braços abertos, ó Deus. Assim como o Senhor ficou de braços abertos ali naquela cruz, recebendo a humanidade inteira. Deus, que todo o nosso egoísmo seja caído por terra, toda a nossa vaidade seja caída por terra, e que nós possamos vestirmos do Senhor, em nome de Jesus. Agora veste, e recebe, respira fundo e recebe, Senhor, eu recebo essa capa, eu recebo essa vestimenta, eu não vou tirar ela nunca mais. Fala para o Senhor, eu me revisto dela agora, eu sou aquilo que o Senhor quer que eu represente, aquilo que é a minha missão aqui nessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Deus, nós te louvamos, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Sim. Usa-me como como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, oh Deus, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Nesta manhã, Jesus, tu és maravilhoso, Pai, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez nesse lugar. Que nós possamos voltar para as nossas casas, ó Deus, com o coração cheio da tua presença. E eu quero te desafiar, queridos, antes de você ir embora, você está dando um abraço ao seu irmão. Dá um abraço ao seu irmão e fala para ele: ó irmão, eu quero ser essa pedrinha que cola em você. Eu quero ser essa pessoa que te abençoa, que caminha com você, mesmo nas diferenças e nas dificuldades. Deus te abençoe, igreja, em nome de Jesus. Que Deus venha sobre você com a graça e a bondade dele, em nome de Jesus.